A graça e a paz de Jesus, o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, aqui estão algumas verdades que os protestantes não querem admitir. Veja algumas doutrinas protestantes e como elas se chocam com aquilo que a Bíblia diz. Uma coisa que eles dizem é: não precisamos fazer penitência. Mas o próprio Senhor Jesus nos diz em Marcos capítulo 1, versículo 15, e também em Mateus capítulo 4, versículo 17: fazei penitência, porque é chegado o reino dos céus. A penitência verdadeira acontece quando a pessoa é capaz de reconhecer os seus pecados e desejar mudar de vida e assim aproximar-se de Deus. Outra coisa que eles dizem é: para que se confessar com um homem pecador como você? Você deve confessar os seus pecados somente a Deus. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. São Tiago apóstolo também nos ensina em sua carta, capítulo 5, versículo 16: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Os protestantes também dizem: quem é o padre? Um homem pecador como eu, que poder ele tem para absolver as pessoas dos seus pecados? No entanto, em Mateus capítulo 9, versículo 2, a palavra de Deus diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E no versículo 8 diz: e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Também no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23, Jesus diz aos seus apóstolos: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Os protestantes ainda dizem: a Santa Ceia é apenas simbólica. Jesus disse para fazer isso em memória dele, ou seja, em lembrança, portanto é apenas um símbolo. No entanto, a palavra de Deus diz em João capítulo 6, versículo 53: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Não tinha como Jesus ter sido mais claro. E cá entre nós, né, irmãos, é preciso muito malabarismo para dizer que essas palavras são apenas simbólicas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, a palavra de Deus diz: e tendo, pois, dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E no versículo 29, ele faz aí um grande alerta, né, dizendo o seguinte: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ora, São Paulo é categórico em dizer que isso era o corpo do Senhor. E outra coisa, você já viu alguém ser condenado por participar de um teatro, de uma coisa que é apenas simbólica? E para encerrar o vídeo, acompanhe aí um culto em uma igreja protestante. Como eles se arvoram sempre dizendo que a reforma protestante resgatou o cristianismo primitivo, o cristianismo original, então se você encontrar alguma diferença desse culto aí do vídeo com as celebrações dos primeiros cristãos, não se preocupe, é assim mesmo. Uma coisa é o que eles dizem e outra coisa é o que eles fazem. Será que isso aqui é um culto ou é uma balada?
Que Deus abençoe você, toda a sua família. Tenham todos um santo domingo e uma ótima semana debaixo das mãos poderosas do nosso Deus e da intercessão da nossa Santíssima Mãe Celestial.